vai fazer agora a correção da atividade do livro de ciências, né? Da página 28. Foi justamente o que a gente intitulou como um fenômeno natural, que eu pedi para colocar no caderno, ok? Então vamos lá. 01. Faça um desenho do que ocorreu no exterior dos dois copos no procedimento 1. Bem, a princípio, eu poderia dizer que no procedimento 1 foram dois copos, né? Isso, e colocamos em cima um material tampando. E a gente colocou a mesma quantidade de água nos dois copos. Mas adicionou gelo só em um deles. Observando os dois copos durante uns 5 minutos, 10 minutos no mais, foi pedido que anotasse as observações. Então, o que é que a gente pode dizer? Teríamos que estar representando, né? Gotas, digamos assim. A gente pode usar até um termo diferente no popular, assim, o copo ficou suando, né? Mas o que não adicionou gelo, praticamente nós não tivemos ideia nenhuma de mudança, mas o que colocou gelo, sim. Então, inicialmente ele pede também para explicar. Então, a gente pode dizer que representou, como ele pede para explicar, né? Pequenas gotas de água na parede externa do copo com gelo que se formam em decorrência da condensação do vapor d'água, né, presente no ar. Então, essa seria a explicação, tá certo? Que teremos que dar nessa primeira questão. Mas vamos visualizar aqui, ter ideia, né, de uma imagem, porque ele pede para também faça um desenho do que ocorreu no exterior dos dois corpos. Dos dois copos, não corpos. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a ideia de uma imagem, tá certo? Só para vocês terem uma noção melhor do que teria que estar representando. Então, deixa eu compartilhar aqui. Claro que vocês vão fazer isso em forma de um desenho, né? Ninguém aqui é nenhum artista, e se tiver aqui, apareça. Então, veja, aqui estamos verificando um copo com gelo. Perceba que, como eu falei anteriormente, no popular a gente diz que o copo ficou suando, mas são partículas. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um desenho de forma que, um desenho de um copo, claro, de forma que vocês façam pequenas gotículas de água, assim, conforme vocês estão vendo aqui, ó. Não precisa ser uma coisa perfeita, enfim, pequenas gotas, né, digamos assim, de água em todo o processo dele, tá certo? Já no copo que não colocou gelo, não precisa, simplesmente desenha o copo
e não precisa estar apresentando nenhuma modificação. Tá bom? Então vamos para a segunda questão. Questão 02. O que ocorreu no procedimento 2? Explique. Bem, foi aquela situação, né, de colocar um copo na geladeira por algumas horas, mas não precisa realmente horas, e tirar o copo da geladeira e observá-lo por alguns minutos. Ele só pede para explicar. Então, vamos pensar no seguinte. Ao ser retirado da geladeira, isso coloca no congelador, tá, gente? O copo está a uma temperatura mais baixa que a do ambiente. Evidentemente, né? E o vapor d'água existente no ar se condensa ao entrar em contato com a superfície fria e a superfície fria deixando-o embaçado. Então, o que a gente percebe no comportamento desse segundo procedimento, né, é que quando a gente tira o copo, como eu falei, coloca no congelador, já que vamos trabalhar com um tempo menor, e se a gente tirar ele, então, quando ele vai entrar em contato, né, com a temperatura ambiente, né, ele estava a superfície dele bem mais fria que a temperatura ambiente. Então, essa sensação térmica que vai ocorrer aí faz com que o copo fique embaçado. Ele não pede para representar nenhuma construção, nenhum desenho, tá certo? Mas essa seria a explicação, o que ocorre, e uma explicação, né, referente a essa segunda questão. Ok? Vamos para a terceira. Zero três. Bem, com base nas suas observações, podemos afirmar que existe água no ar. Justifique sua resposta. Bem, vê só. É evidente que existe sim, né, água no ar. Na forma de vapor, bem, estamos afirmando. Sim ou não? Sim. Agora vamos justificar. Na forma de vapor, que se condensou ao entrar em contato com a superfície mais fria dos copos, ou do copo se só colocou um na geladeira. Isso aí não vai, porque na primeira situação também tem esse mesmo caso, né?
Então, a terceira questão é essa, o que realmente a gente espera que o aluno venha responder, né? É essa observação, que sim, chegar à conclusão que existe realmente água no ar, tá certo? Então, vamos para a quarta questão, finalizando a correção. Ver o que é que ele pede aqui. Desenhe modelos de partículas submicroscópicas que representem os estados físicos da água antes e depois das transformações observadas. Pessoal, na realidade, esse desenho que vocês vão fazer, ou já fez, né? Não necessariamente eu gostaria das duas situações. E sim, eu prefiro que vocês tenham uma clareza maior, né? Digamos, do comportamento dessas partículas nas três situações. No caso, no sólido, no líquido e no gasoso. Eu vou compartilhar uma foto mais uma vez, tá certo? Para que vocês tenham ideia do que realmente eu gostaria que vocês fizessem. Deixa eu buscar aqui, um minutinho só. Deixa eu abrir ela aqui para poder estar compartilhando com vocês. Então, vamos lá agora compartilhar. Então, basicamente, é isso aqui, que eu gostaria que vocês fizessem. Tá certo? Este desenho aqui nas três situações. No sólido, líquido e gasoso. E qual seria elas? Aqui, ó. Essa é a representação, digamos, um desenho que vocês devem fazer do sólido. Não precisa fazer o gelo, o copo com água, nem o vapor, tá? Pode também, fica mais organizado, mas que identifique que estas partículas aqui estão com esse comportamento, tendo em vista ser sólido, tá? Essa outra situação aqui, quando em líquido, e essa outra situação aqui das partículas, quando gasoso. Aí vocês façam a representação, pode ser bem idêntica a esta, ou se quiser modificar algo quanto à estrutura, em vez de fazer circular, fazer retangular, quadrado, desenhar o gelo, o copo, o vapor, enfim, fica a cargo de vocês, tá certo? Mas o que eu vou pedir é que tudo isso que vocês venham a fazer no caderno, identificar lá no livro da seguinte forma, como eu falei. Vou colocar aqui, tá certo? Exercício do livro de Ciências a página 28 e colocar, intitular lá, como eu falei, um fenômeno natural. Aí sim, aí vem primeira questão, segunda questão, terceira questão, quarta questão. E escrever as perguntas. A primeira questão, faça um desenho do que ocorreu no exterior dos dois copos no procedimento 1. Explique. Aí depois de escrever a questão a caneta, aí sim responde a lápis, ou se for um desenho, quiser pintar também, não tem problema, embelezar o seu trabalho sem problema nenhum. Mas que as 4 questões estejam no caderno, as 4 perguntas
e as devidas respostas com elas, certo? Então, fizemos aí a correção, tá? E espero o retorno das atividades de vocês.